coisa, a motivação. A motivação, ela é muito importante porque ela te gera uma energia para você fazer as coisas que você precisa fazer. E em seguida vem a disciplina. Eu gosto muito da disciplina porque a gente faz aquilo que precisa ser feito. Eu costumo falar que a motivação ela não leva a gente aonde a disciplina é capaz de levar. Então, fazer o que precisa ser feito. Muitas vezes a gente não vai ter motivação para fazer as coisas. Mas é ir lá, pegar e fazer, mesmo com motivação ou não. É a mesma coisa quando a gente vai para academia, né? Tem dias que a gente não tem vontade de ir para academia. Mas a gente vai pela força da disciplina, porque a gente quer alcançar algum resultado. E isso você pode olhar para dentro também da sua vida, não só como empreendedor, mas como família, de ter a disciplina de conquistar aquilo que você está buscando. Ter a constância de fazer aquilo repetidamente. Poxa, eu preciso repetir, eu preciso fazer, ter constância para que eu melhore cada vez mais. A alta performance é uma coisa que você vai adquirindo conforme você vai fazendo. Então, tendo a constância, tendo a disciplina e elencando também as suas prioridades. Quais são as minhas prioridades? Para eu ter alta performance, eu não posso querer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu não posso querer fazer tudo, procurar fazer tudo. Eu preciso ter prioridades. Então, esse também é um dos tópicos da rotina, né, de uma pessoa de alta performance. Outro pilar muito importante, o autocuidado. Pessoas de alta performance têm sim, eles se cuidam, eles se priorizam também, porque eles entendem que eles precisam ter esse autocuidado para que eles possam avançar. Então, saber o momento de parar, de se cuidar, cuidar da mente, cuidar do físico para continuar avançando. O autoconhecimento. O autoconhecimento ajuda você a melhorar aquilo que você está fazendo. Então, a gente não pode parar, poxa, eu sei isso daqui, com isso daqui eu vou continuar, vou fazer o que eu tenho que fazer. Não, o autoconhecimento, ele vai fazer você evoluir muito mais. Outra coisa, descanso adequado. Muitas pessoas que querem ter alta performance acreditam que precisam trabalhar incansavelmente sem descansar porque precisam e querem o resultado. Não, gente, o descanso ele é essencial para o nosso corpo e para a nossa mente se a gente quer alcançar uma vida de alta performance, seja em qualquer pilar da nossa vida. Eu acho que todo mundo já sabe aí alimentação e exercícios, que são um diferencial, um a mais, né? Que a gente precisa trazer como um quesito ali da rotina de alta performance. Tem algo que eu quero compartilhar aqui com vocês. Isso é totalmente importante também quando a gente está falando de alta performance, quando a gente quer trazer resultados para a nossa vida, seja no empreendedorismo, seja em qualquer outra área. Vou compartilhar aqui. Isso daqui, gente, é a escada da postura. Então, muitas vezes, quando a gente quer ter alta performance, a gente tem que ficar muito ligado nisso daqui. A gente, como empreendedor, como família, como pessoa, a gente tem que olhar para essa escada e ver onde que nós estamos posicionados. Poxa, eu quero ter alta performance, eu quero conquistar aquilo que eu estou buscando, eu quero me desenvolver, eu quero crescer, eu quero chegar no resultado, mas onde é que eu estou aqui? Será que eu estou reclamando? Será que eu quero ter algo, mas eu só estou reclamando, não estou saindo do lugar? Tudo está ruim? O governo, o Estado, o relacionamento, a empresa, o mundo está em crise, as empresas estão em crise. Será que eu estou justificando? Ah, eu não consegui abrir aquela empresa porque eu não tive uma oportunidade. Eu não abri aquela empresa porque o banco não me deu crédito. Eu não fui um pai melhor porque os meus filhos não moravam comigo. Entende? Então, assim, será que eu estou nesse pilar hoje? Vocês fazendo uma análise da vida de vocês, o que vocês estão buscando de alta performance? Será que vocês estão justificando só o porquê que vocês não conseguem chegar aonde vocês querem? Ou vocês estão aqui no pilar de questionar? Eu quero chegar nesse propósito, eu tenho esse objetivo, eu quero ter melhor performance naquilo que eu estou buscando, então eu vou me perguntar, vou me questionar como que eu posso avançar? O que eu tenho de opções para poder avançar? Como que eu posso avançar? E aí você já entra na escada, no outro pilar de propor, de você sugerir opções.
poxa, eu posso avançar dessa forma, eu posso contatar essas pessoas, eu tenho essas pessoas que podem me apoiar. Então, quais são as opções de tudo que eu tenho agora que eu posso utilizar? Poxa, eu tenho a opção X, Y, Z. Então, eu vou utilizar essas opções. Não, eu tenho só a opção X. Então, eu só vou usar essa opção porque é a ferramenta que eu tenho. Então, entende? Vocês fazerem o melhor nas condições que vocês têm, mas sempre procurando sugerir opções e propondo. E quando vocês sugerem e propõem, vocês conseguem colocar em prática. Então, o último pilar é o quê? Colocar em prática aquilo que está proposto. Colocar em prática aquilo que foi questionado, as opções que foram sugeridas, para que você pudesse aumentar a sua alta performance e conquistasse aquilo que você quer. Então, assim, colocar em prática, agir, fazer. Então, eu quero que vocês fiquem muito atentos aqui nessa escada, olhando para a vida de vocês, aonde vocês estão. E procurando sempre estar aqui, ó, nesses três. Entre questionar, propor e aplicar. Sempre nesses. Porque justificando e reclamando a gente não vai a lugar nenhum. Então, se mantenham sempre nesse daqui, tá? Quis trazer esse daqui para vocês entenderem um pouco mais, que vocês possam fazer essa análise da vida de vocês. Como é que vocês estão avançando? Em qual dessas posturas? Bom, passando todos esses tópicos, esses pilares e mostrando para vocês essa escada, aonde que vocês estão. Gente, não existe uma rotina perfeita. Aquela rotina perfeita de alta performance, nenhuma receita mágica. Cada um vai adaptar a sua rotina aos seus objetivos e estilo de vida. E também não existe aquela performance que é da noite para o dia. Ela precisa ser construída, a sua mente ela precisa de um tempo para fortalecer novas conexões neural no cérebro, né? Que a gente chama isso de neuroplasticidade. Então, onde muitas vezes o gasto de energia mental ele vai superar a física. E a gente precisa olhar como a gente vai recarregar essa energia mental, né? Que quando ela não cuidada, ela engole a nossa produtividade, ela engole a nossa criatividade e a nossa alta performance. E o empreendedor, o empresário, ele sempre pensa em alta performance no trabalho, como eu falei lá no começo, né? Para entregar resultados, gerar lucros. E tem que ter um olhar muito atento para que esse amor pelo trabalho, né? Agora a gente falando aqui sobre o trabalho, ele não lhe cause ali algum transtorno mental, como um burnout. Isso aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu também buscava ali incansavelmente alta performance de resultados financeiros e profissionais. Não é à toa que em 2021 eu fui para o hospital 35 vezes com sintomas e assim, porque eu estava pela busca pela produtividade e alta performance elite desenfreada. E isso é algo que é mundial, né? A busca pela alta performance desenfreada, ela pode levar sim ao esgotamento físico e mental, o nosso perfeccionismo, a nossa alta exigência constante. Então, eles são dos caminhos para o esgotamento mental e o estresse. Tem um dado aqui que é interessante eu trazer, gente, sobre esse esgotamento que atrapalha a alta performance, tanto do empreendedor, né, como na questão do quesito de outras áreas da vida, mas falando aqui na questão de empresa mesmo, 4% do PIB brasileiro é afetado com a ausência de bem-estar mental. Né? Então, que equivale aí a 397 bilhões de reais anualmente. Então a gente precisa prestar muita atenção como que a gente quer chegar nessa alta performance. Então muitas vezes você vai precisar desacelerar para você poder continuar, né? Então esse foi um dos motivos que eu criei o projeto chamado Desacelere por conta disso, né? Para ajudar essas pessoas a frearem um pouco. É importante ter alta performance, sim, mas a gente tem que saber também o momento de parar. Agora, sobre as fichinhas, lembra das fichinhas que vocês tinham que dividir entre os pilares? Que vocês possam refletir agora se não tem fichas demais em um pilar só. Pode ser que tenha gente que colocou as 5 fichas só no financeiro, teve gente que colocou, às vezes, só 5 fichas na saúde, né? E deixou faltando nos outros. Então, ter esse equilíbrio, a gente precisa de equilíbrio na vida para os resultados vierem. E para a gente poder ter alta performance no trabalho, mas também entregar ali o melhor para dentro da nossa vida pessoal também. E agora, mas como que eu mantenho esse equilíbrio de ter
alta performance e ter o equilíbrio ao mesmo tempo. Então, assim, além de tirar tempo para o lazer, que é essencial, né, a gente pode utilizar algumas ferramentas que são da terapia integrativa mesmo, né? A reprogramação mental, a auto-hipnose, o mindfulness. Então, assim, tem várias técnicas que vocês podem utilizar para desacelerar e para depois ir em busca da alta performance de uma maneira que seja sustentável. Bom, e por último, gente, lembra, não sei se vocês conhecem da regra dos 80-20, né? A regra, esse é um princípio de Pareto e é utilizado muito também em outras áreas. Eu gosto muito de utilizar essa regra do 80-20, né? Então, a gente trazendo isso para o quesito de alta performance, a gente pode pensar que, como que eu utilizo isso? A gente pode utilizar como 80, a gente gerando 80% de produtividade intensa, e 20% de recuperação estratégica, aquela recuperação onde eu desacelero, onde eu paro, onde eu descanso a minha mente, onde eu dou uma freada para poder continuar. Então a gente pode juntar a alta performance com o equilíbrio do autocuidado, né? Porque o autocuidado em si, ele não é luxo, ele é sim uma estratégia de alta performance e eles têm que estar andando junto um com o outro. Bom, então é isso que eu queria trazer para vocês, tá? Eu espero que essa reflexão dessa fichinha, desses valores, vocês possam analisar como que estão a vida de vocês, principalmente na escala da postura, aonde que vocês estão, em que momento vocês estão e aonde vocês querem chegar, tá? Novamente, Clodoaldo, muito obrigada pela oportunidade. Henrique, muito obrigado por estar aqui junto comigo. E é isso aí. Imagina. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço, Gisele. Voltamos com o Braga. Acho que ele dormiu lá na Europa. Voltei. Na verdade, estava aqui com a câmera fechada, mas estava ouvindo. Inclusive, já mandei até no grupo a foto do quadro da Gisele ali da escada. Observação incrível também. Completou Muito com o que boa. falou. Eu acredito que depois de todos os conhecimentos maravilhosos que vocês trouxeram hoje, um complemento do outro, alinhado praticamente, foi incrível. Eu acredito que em uma sala com 17 pessoas aqui hoje, se depois de tudo isso falado, ninguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, tem alguma coisa estranha. Então, e aí, gente? Quem tem alguma pergunta, alguma dúvida? Quem quer ser o primeiro? Eu posso eu falar? Não Por aguenta, né? favor. Claro. Eu não conhecia essa escada aí da alta performance e eu adorei, sabe? Eu olhei ali e estava vendo que para mim, né? Eu não aprendi alemão, eu não aprendi alemão porque eu questionava muito. Então aquele negócio do questionar foi fundamental para o meu não aprendizado no alemão. A Olivia, com 10 anos de idade, ela não questionava, ela só, beleza. Tanto no italiano como no alemão, ela aprendeu com uma facilidade imensa. Tudo bem que é adolescentinha, criancinha, na época ela era criança, e eu perguntava, como é que é isso aqui assim? Como é que é essa declinação no alemão? Como é que é assado e tal? E eu me ferrava. Então, olhando essa, me ferrei, né? Não falo alemão e foi a maior burrice que eu fiz na minha vida, ter ficado 3 anos na Alemanha e não falar, só falo das Licht, só uma palavra. Então, assim, não faz sentido isso. Hoje o arrependimento, ele é relativamente grande, né? Por não conhecer essa escada que a Gisele nos apresentou muito bem. O problema nosso, gente, que eu tenho percebido muito, em relação à performance do empreendedor, do empresário, é exatamente essa, sabe? Nosso problema é nos avaliar de forma errada. Eu estava vendo, o que vocês falaram aí, e a gente não sabe, eu não me incluo nessa, mas a maioria das pessoas, eu acho que eu reclamo muito, tô um velho reclamão, tá lamentável de ver o tanto que eu tô reclamando. Eu justifico pouco, isso eu aprendi no Empretec, que quem justifica é uma merda, né?
é um ser humano desprezível, o cara que não entende o que está acontecendo na vida dele, é o cara que, meu Deus do céu, vou ficar a vida me justificando, sabe? Eu acho que assim, cara, eu sempre falo para minha mãe, ah, o culpado é o fulano. Beleza, beleza. Então, se o culpado é fulano, é o bolso teu que está sendo responsável, né? Se o bolso teu é o responsável, não tem o que justificar. Está justificando o seu fracasso? Está justificando a falta de tempo que você tem? Isso serve para todo mundo aqui, viu, gente? Se você está justificando, não justifica mais não. Você está com um salário bom? Você retira 50, 100, 200, sei lá quantos mil reais por mês dentro da sua empresa? Então, assim, se você não retira isso, se você não está feliz lá na frente, em alta performance, cara, você está justificando. Então, para com essa merda de justificação. Isso não rola para ninguém. Questionar, eu estou falando que eu acho que dali o meu ponto forte é ficar questionando tudo, tá? Eu não sei se essa escada, esse questionamento, como está bem no meio, se ele pode também ser usado para propor soluções. Eu acho que se isso daí valer nessa escada, eu quero estudar um pouco mais, eu tô bem porque eu questiono, só que eu tenho vendo que eu estou questionando e reclamando, né? E proponho algumas coisas, mas e a aplicação para mim é sensacional, sou muito bom em aplicação, eu sou uma máquina de fazer coisas e se ensaio fazendo, e é por isso que eu tô. Então, eu gostei, tô falando, tô fazendo isso com vocês, porque todas as vezes que eu vejo uma figurinha, um negocinho, uma autoavaliação, parece que muitos de vocês se acham o cara, entende? Então, eu comecei a dar o exemplo por mim. Então, olhar para mim e ver, e olha que eu não sou mais Zé Ruela da vida, né? Olha que eu sou um cara de alta performance, sou um cara extremamente bem-sucedido, extremamente realizado, e acho que tem espaço para melhorar, entende? Tem muito espaço para fazer. Então é isso, meu comentário em relação a essa escada, você abriu para perguntas, né? Mas eu quis desabafar com vocês o Zé Ruela que eu estou sendo quando eu fico questionando, quando eu fico justificando, quando eu fico reclamando, entende? É sobre isso. É sobre olhar para dentro de si e ver o quanto você está fazendo isso. E você quer uma perguntinha linda de alta performance? É você saber o seguinte: se eu continuar agindo dessa forma nos próximos 5 anos, onde eu estarei? Olha para dentro de si. Veja como você está agindo nos últimos 5 anos. E olha que você tem. Olha como é que tá. Olha como é que você pode. Como é que você vai estar daqui a 5 anos agindo nesse mesmo marasmo que você está agindo? Na mesma situação que você está fazendo. Ah, Clodoaldo, isso não serve para mim. Ótimo, perfeito, beleza. Ótimo, maravilha. Não serve para você? Lindo. Não vista a carapuça. Nós estamos num grupo de pessoas imperfeitas, empreendedores que querem melhorar. Se você já está bom, tá tudo bem, não tem problema, continue conosco. Ou você pode até sair, né? Não tem grilo, não. De repente não serve para você estar num outro nível muito, muito, muito bom. E tá tudo bem. Isso é ótimo. Aqui a gente está nessa coisa, né? Nesse movimento. Quais são os três principais, né, as três principais coisas que, se eu fizesse com muita consistência, mudaria radicalmente os meus resultados? Sabe? Quais são as três principais coisas que eu tenho, Clodoaldo? Puxa vida, olha, é isso, aquilo. Tem algumas coisinhas aqui que eu estou precisando contratar um funcionário aqui nos Estados Unidos já. Já não estou dando conta de fazer sozinho. Operacionalmente falando, está muito ruim. Falei isso aí com a Melissa. A gente precisa contratar alguém para a gente já estar o tempo todo ali fazendo algo, porque o operacional não combinam. Eu sou péssimo para fazer landing page, para fazer essas coisas todas. Mas agora eu quero saber de você. Quais são as três coisas que você fizer, se você fizesse consistentemente, mudaria radicalmente o seu resultado? Será que você não tem nada que você possa fazer que possa mudar esse negócio? Entende? Ou eu tenho uma outra pergunta: o que você está tolerando na sua vida que está impedindo você de alcançar o seu máximo resultado? Que merda, né, gente? Que droga isso. O que eu estou tolerando na minha vida que tá. É uma amizade? É uma reunião? É não saber falar não para alguma coisa? O que eu estou tolerando na minha vida que está impedindo eu de ter o máximo resultado? Eu preparei aquela aula de gestão do tempo, eu fiquei horrorizado com as coisas que eu posso melhorar na minha vida. Tô louco para dar aquela aula para vocês, para jogar vocês na parede, falar: caraca, vocês são um Zé Ruela mesmo. Aquilo lá, aquela aula para mim serviu dessa maneira. Para mim foi muito bom. A aula me bateu na cara, botou para quebrar e me ferrou muito, muito. Eu não devia ter tido a ideia de ter dado aquela aula. Até agora eu não consegui dormir mais,
de forma bem, porque, porra, tem muita coisa para eu mudar, né? E é isso. Então, eu acho que essas três perguntas eu quero encerrar minha participação. Vou desligar, vou sair para nem entrar mais, não atrapalhar o trem de vocês, mas eu não consigo, né? Fico nessa onda, né? E é claro, se eu tivesse dando, eu vou fazer a última pergunta, eu não aguento. Se eu tivesse dando o meu melhor, como é que estaria a minha vida? Se eu tivesse dando o meu melhor em termos de disciplina, se eu tivesse dando o meu melhor em termos de energia, se eu tivesse dando o meu melhor em termos de foco, se eu focasse e falasse, hoje eu vou fazer tal coisa, e vou lá e fiz. Tô feliz Nossa, comigo essa semana. Depois vocês me dão uma estrelinha. Eu tô fazendo jejum de 24 horas. Ontem só comi um churrasco, hoje mais um outro churrasco. Mas aí 24 horas sem comer. De ontem para hoje perdi 1 quilo, depois mais 1 quilo, 2 quilinhos menos. Depois vocês dão um parabéns para mim lá na tribo, porque tô bonitinho de ver. Tô quase verde de vontade de comer um docinho, sabe? Se o Pablo me visse aqui agora, ia falar o comedor de açúcar danado. Enfim, mas foda-se ele. Eu quero comer um açuquinho, não aguento mais. Mas eu vou passar uma semana nesse jejum aí, vamos ver onde que eu vou chegar. Vamos ver se eu resisto. Torçam aí por mim, tá? Mas é isso. Se você desse o seu melhor, será que você está dando o seu melhor em termos de disciplina, em termos de foco, em termos de máxima energia? Está dando a máxima energia no seu projeto? É que tem Zé Ruela aqui dentro de nós, dos 18 que estão aqui, que não sabe nem o que está fazendo. Não sabe nem tinha metas para hoje, não tinha objetivo para hoje, não tem objetivo da semana, não fez o objetivo de fevereiro, não criou o objetivo de 2025. Aí você vai esperar o quê do cara, mano? Pelo amor de Deus, não se revelem, não fala que sou eu, tal, porque tá tudo bem, não precisa, mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Espero que você consiga, através dessas palavras, desse questionamento, dessas luvas de película, como é que fala? Dessas batidinhas com luvas de película, todo educado da minha maneira de ser, ogra. Espero que você acorde para a realidade e pare de ser um Zé Ruela. Espero que você acorda para o mundo e venha ter alta performance. Prometo não falar mais nada, vou embora, tchau, fui. Parabéns a todos vocês. cara, Clodoaldo sempre traz uns pensamentos muito pertinentes. Eu queria pegar o gancho, Clodoaldo. Tu falou ali, né? Primeiro da escada. Tu percebe que a escada, o degrau que você cita ali, que é o questionamento, ele vem junto do primeiro degrau ruim e junto do primeiro degrau bom, né? O que fica imediatamente abaixo é ruim e o que fica imediatamente acima é bom. Então, eu acredito que naquele questionamento que tu deixou sobre se ele é bom ou ruim, eu me atrevo, Gisele, até peço desculpas se eu estiver falando besteira, mas eu me atrevo a conduzir de que depende de qual degrau ele vem acompanhado, se é o de cima ou se é o de baixo, né? E sobre o restante do questionamento imposto ali pelo Clodoaldo, eu acho que o grande problema que nós temos hoje é justamente o regramento pessoal, né? É você ter hábitos, é você ter uma conduta focada, é você ter disciplina. E isso fica muito vinculado também ao núcleo a qual você pertence. Então é muito cultural também. É aquela história. Tem gente que lê sobre a história, vamos lá, do Elon Musk, né? O cara é louco, o cara acorda tal horário, o cara faz tal coisa, ele segue esse ritmo, isso é coisa de maluco. Pô, a posição que o cara chegou hoje, né? Aí às vezes tu vive num núcleo que fala, não, cara, tu ter dinheirinho para fazer o churrasco no final de semana é o suficiente, tá tudo bem, e você se adapta a isso. Então, um dos grandes fatores que, na minha opinião, sempre são decisivos no sucesso que você planeja ter é com quem tu andas. Porque é aquela velha história. Quem me diz com quem tu andas, eu vou dizer com quem tu és. E isso aí é basicamente porque tu se adapta. Tu se adapta à água, é que nem o sapo na água fervente, né? É isso aí, irmão. É isso aí. Obstinação, obstinação. Estamos aqui na reunião. Deixa eu mostrar para vocês, tá? Eu prometo que eu vou sair agora. Aqui está no fundo da casa. Aqui está a churrasqueira. Tá vendo? Aqui tá os amigos. O Oh, cara coisa tá boa. aí, ó, trabalhando, trabalhando. Tem outro lá Uhum. dentro também trabalhando. Então, quem quer faz, irmão. Quem quer faz. Podia perder a reunião, podia coisas acontecer. Vai lá no Story, você vai ver que estamos fazendo churrasco também aqui de novo, fazendo uma, enfim, alta performance. Você negocia
os caras estão aqui, estão fazendo uns negócios, um empreendimento legal, saiu a venda dos terrenos, tá tudo dando muito certo, mas é isso, entende? Quem quer, faz. Quem não quer, fica arrumando desculpa. Ah, não podia na nossa reunião, não podia fazer, não podia. Que não pode, velho. O cara pode, mas o cara tem que ter claro isso, tem que, sabe, tem que estar com um objetivo na mente. Vou fazer e vou acontecer. É só isso. Porque desculpinha, justificativa, todo mundo dá, né? Ah, porque é o Lula. Tudo bem, o Lula tá errado, enfim. Mas não estamos discutindo isso. Estou discutindo a minha alta performance. O que eu posso fazer? Tá? Tchau, vou embora. Não vou nem falar mais nada agora. Agora eu prometo que eu não vou. Oi, Vinícius, boa noite. Você levantou a mãozinha? Você quer fazer alguma pergunta? Estresse do dia a dia, ao invés de eu ter a disciplina de focar no que eu tenho que fazer, me afundar em, sei lá, em joguinhos, em assistir vídeos, assistir filmes, alguma coisa que não tem a ver com o meu propósito. Uma disciplina que eu tinha antes e acabei me perdendo. Quando eu faço alguma coisa assim, indisciplinada, eu não sei se sou meio estranho. Por exemplo, tem uma escolha de ou eu sento no computador e trabalho, ou eu vou pegar o celular e vou jogar algum jogo, vou assistir algum filme, em vez de fazer alguma coisa produtiva. Dentro de mim, eu escuto a briga do meu eu disciplinado e meu eu de indisciplinado. Meu eu disciplinado fala, não faz isso, você tem coisa para fazer, você tinha planos para fazer. E meu indisciplinado fala, cala a boca, eu tô sei o que eu tô fazendo. E eu não sei porque sempre meu indisciplinado ganha. Tô sendo muito disciplinado, tinha planos para fazer, não tô fazendo. Como eu vou conseguir ser produtivo em uma rotina tão corrida dessa? Eu sei que nem o Clodaldo falou agora, que são disciplinas que a gente fica dando, mas tem muitas rotinas que a gente fica tipo, será que dá mesmo pra fazer alguma coisa? Daí parece que Deus me trouxe para essa live hoje, porque tudo que eu precisava ouvir, eu escutei nesse pouco tempo que eu tô aqui agora. Do tempo que eu conheço o Henrique, desde sempre me aconselhou 100%, me ajudou muito. Esse tempo que eu fiquei muito disciplinado foi por escolhas erradas minhas mesmo. Mas eu tô aqui dando esse desabafo para realmente escutar conselhos para ver se eu consigo melhorar mesmo, porque eu não sei mais o que fazer. Já tentei conversar comigo 1000 vezes, mas meu eu disciplinado ganha sempre. Daí minha pergunta é, o que uma pessoa que tem uma rotina tão corrida consegue fazer em tão pouco tempo para conseguir mudar isso, entende? Tu não está tendo o teu objetivo correto, tu não está tendo um propósito correto. Talvez tu não tenha um valor real dentro do que tu está planejando fazer. Se a disciplina está sempre ganhando, é porque não vale a pena, em tese, entre aspas, tu ser disciplinado. Talvez tu tá botando a ideia na cabeça de que quer fazer algo para algum fim, mas na verdade, tipo assim, se der, deu, se não der, não deu. É diferente. Muita gente, cara, vem criando muitos objetivos, e aí eu falo de objetivo e não de propósito, pensando somente no final ter lucro. Ah, eu vou fazer tal coisa porque isso vai me dar muito dinheiro. Beleza. Só que, hoje não deu. Amanhã é diferente, cara, de você fazer algo imaginando aquele resultado final, não só com um dinheiro no bolso, mas também com um bem-estar pessoal que vai fazer você passar para algum outro nível da tua vida. Entendeu? Pode ser comprar uma casa, pode ser comprar um carro, pode ser se mudar para os Estados Unidos, pode ser várias coisas, entendeu? Mas que vai gerar realmente algo grandioso em você. E aí isso vai fazer com que você abaixe a cabeça e você limpe a casa com o teu filho no colo e ao mesmo tempo falando no celular e fazendo. Aí tu vai ter disciplina porque é um objetivo que vai causar, que vai gerar algo para ti. Posso estar enganado, Gisele, fica à vontade aí. Não, você pontuou muito bem e uma coisa muito importante também, ô Vinícius, é os seus sonhos, né? Eu trago aqui a importância da gente sonhar, né? Quando a gente é criança, a gente sonha, né? Se eu perguntar para uma criança assim, o que você quer ser quando crescer? O que você quer conquistar? A criança, ela fala isso muito rápido. Ela sabe disso muito rápido. Só que o adulto não. E no meio do caminho a gente vai perdendo, né? Esse feeling de sonhar, de buscar aquilo que a gente realmente quer e a gente acaba ficando meio que perdido no meio do caminho. Então a gente vai ali pegando o que aparecer. Então, assim, o seu propósito, o seu sonho tem que estar muito bem alinhado, né? Qual que é o seu sonho, né? Se eu perguntar para você hoje, que vida você teria se você pudesse ter a vida que você quisesse? Nossa. Se dinheiro não fosse problema para você, entendeu? Porque quando a gente pensa em sonho, a gente pensa em financeiro. Mas que vida você teria se você pudesse ter a vida que você quisesse?
é chegar nesse patamar de conseguir sonhar dessa forma, sem ter barreiras, entende? Na hora do sonho. E depois que você sonhar, você tem que alinhar isso com os seus valores, porque os seus valores, eles vão te nortear em busca do seu sonho, para que você não se perca no meio do caminho. Poxa, o meu sonho é esse. Então, os meus valores são esse daqui para eu buscar o meu sonho. E se aparecer algo que foi diferente no meio do caminho, você sabe se você pode ir ou não. Porque você vai saber quais são as suas prioridades, quais são os seus valores, qual que é o seu valor inegociável. Você tem que ter isso em mente, mas acredito que tudo parte de um sonho, das prioridades que você vai colocar para chegar nesse sonho. E não é por quanto. Muitas vezes a gente pensa por quanto, não é por quanto. Você tem que pensar por quem. Por quê que eu vou fazer isso? Por quem? Né? Principalmente a gente que tem família, por quem? Eu estou trabalhando, eu estou no meu sonho pelo motivo correto? Porque às vezes você está trabalhando e vivendo um sonho, achando que é um sonho, só que você está fazendo pelo motivo errado. Então, você conseguir ter essa clareza, tudo parte da clareza, que entra no princípio do sonho. E aí, na questão que você falou, como que eu saio disso, né? Eu fico no joguinho e aí depois, né, eu vejo que já passou, não consigo, né? De tudo isso que a gente falou. Então, assim, quando você está em algo que te dá prazer, e o jogo, ele é um prazer momentâneo, que está liberando dopamina, ele é fácil, né? Ele está liberando ali o prazer ali rápido, momentâneo. Então, quando você quer fazer algo diferente, você não faz, porque você não tem mais energia para poder fazer aquilo. Então, o que você tem que pensar? Poxa, o que eu vou colocar de novo hábito em cima disso daqui que eu estou fazendo hoje? E pensar na recompensa. Então, sempre que você for colocar um novo hábito, você pensar na recompensa. Então, quando a gente pensa no sonho, nos valores e na prioridade, é qual a recompensa que eu terei de todo esse esforço que eu estou fazendo. Então, tudo parte desse princípio: sonhos, valores, prioridades, propósitos, né? E pensar, por quem que eu estou fazendo isso? Tem que ter um objetivo muito maior para que você tenha a disciplina. Então, sempre o porquê e o porquê. E sempre se basear ali na escada, né? Vamos usar ali a escada da postura, né? O Clodoaldo fez a pergunta, né? Quais são as 3 coisas que você fizer constantemente você vai alavancar? Poxa, olha ali na escada. Se você utilizar aquilo ali pelo menos uma vez na semana, não, uma semana inteira. Quais são as 3 coisas? Questionar, propor e aplicar. Qualquer coisa que aparecer na sua vida, você não vai mais justificar, porque justificar é muito fácil, né? Justificar é algo tão sutil, a gente faz que a gente nem percebe. Então a gente justifica e reclama o tempo inteiro, só que é tão sutil que a gente não percebe que a gente está fazendo isso. Por que que você não veio para lá? Porque eu tava. Não, você não veio para lá porque você não quis. Só que justificar é uma maneira muito mais sutil, né, de falar que a gente não conseguiu fazer. Então, sempre questione, proponha e aplique em tudo, em todas as áreas da sua vida você faça isso. E tenha o seu sonho muito bem definido, porque quando você tiver o seu sonho muito bem definido, você vai encontrar os seus valores e vai colocar prioridades para você conseguir fazer aquilo que você quer, independente de onde você queira chegar. Aí, deixa eu aproveitar o gancho aqui, Gi. Tem mais um detalhe que vem ferrando muito com a cabeça das pessoas a cada vez mais, e eu o contraponho. Eu não sou religioso nem pregador, tá, gente? Mas eu acho muito interessante que tem muita coisa na Bíblia que nos auxilia ao raciocínio também. Então, eu respeito a todas as religiões, essa é a minha posição. Mas em Mateus 18, no versículo 3 a 5, nós temos a passagem que diz, né? Em verdade vos digo que, se não vos converteres e não vos tornarmos como crianças, de modo algum entrareis no reino do céu. Se você fizer uma dinâmica de ligação, se você parar para pensar hoje, todo mundo, não é eu, não é a Gisele, é todo mundo, sofre com o medo do que vai ser feito ou dito a respeito da tua decisão
do caminho que você vai seguir. Então você sempre está buscando fazer coisas que te coloquem em lugares que em tese seriam certo você estar, não os lugares que você quer. E quando a gente lê na Bíblia que a gente deve nos converter como crianças, é a questão de não ter a maldade, de poder absorver o conhecimento, como o Clodoaldo até falou ali, o exemplo do alemão, que ele não conseguiu fazer por conta dos questionamentos. Cara, é você viver a tua vida de acordo com o que faz bem para você, do que faz sentido para você, entendeu? Então, é abandonar a esperança de que você seja aceito por alguém, por um grupo, e você aceitar o seu você pessoal. O Maurício pediu a voz e o Tony escreveu para nós. Vamos verificar ali. Vinícius está sendo nomeado pelo paradigma, ou seja, você está sendo figurante no filme da vida real. A inteligência emocional pode ajudar. Leia o livro. Aí aparece uma mensagem aqui. Leia o livro Psicocibernética. Este livro vai te dar o norte. Aí, ó, Vinícius, indicação. Bom, vou falar um pouquinho para o Vinícius, né? Eu acho que o Vinícius fez uma colocação chave em que ele coloca uma situação que eu acho que todo mundo acontece isso. A disciplina versus a indisciplina, né? O interessante é que ele tem disciplina. Vocês repararam? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu arrumo a casa, eu troco meu filho, eu acordo tanto. Existe disciplina. Então, o que eu gostaria de acrescentar, Vinícius, é que muitas vezes a gente usa um termo e o problema não está nestes termos. É uma coisa de um outro nível, né? E existe, às vezes, choque de disciplina. Não é choque somente de disciplina contra indisciplina. Choques de disciplinas, né? E o que que isso significa? Significa que a gente corre, a gente anda, a gente escala, mas a gente descansa. Eu me colocando no seu lugar, vendo todas as coisas que você faz, eu me lembrei quando eu me tornei pai. E quando eu me tornei pai, foi o momento em que eu cessei com várias disciplinas, porque foi um momento de contemplação para a vida, para aquele ser que surgia, né? Esse foi o meu caso, né? Porque, para mim, acompanhar aquela transformação era um início de um propósito que eu nem conseguia entender. E que eu não era mais o autor da minha história. Eu era o coautor, o autor nasceu, né? No caso, as autoras, né? São duas filhas, né? E ali era um momento em que eu não era mais o Maurício, eu era o pai das minhas filhas. Eu estava ganhando um papel existencial que eu nem sabia o peso e a dimensão desse papel existencial. Então, foi um momento que eu precisava entender essas situações, né? Do que está acontecendo na minha vida, né? Desses novos atores que estão chegando. Por vezes, a gente se encontra nessa situação. É como se a gente estivesse dentro de um rodamuinho, sabe? Um rodamuinho de um turbilhão de troços, e você não sabe por onde olhar, né? Às vezes você quer tomar um direcionamento, mas qualquer direcionamento vai fazer você sair pela tangente. É um momento em que a gente tem que esfriar um pouco a cabeça e verificar principalmente uma questão que se chama o planejamento, né? Como é que está o meu planejamento? Como é que está acontecendo? Porque quando a gente não faz um planejamento, toda atividade pode ser postergada, pode ser, sabe, você vai procrastinar. Se você não está fazendo uma atividade em que você não vai estar coerente, não vai estar compliance com o seu planejamento, isso você vai ficar assim, ah, não. E tem uma coisa que você falou que é uma observação muito interessante do jogar. O jogar significa, às vezes, que você não é que você seja indisciplinado, mas que você precisa refrescar a sua mente.
você precisa refrescar alguma coisa, você precisa de um tempo de distração. Pelo tempo que você veio falando, né? O seu horário está muito marcado, tal, 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 tal. Depois, né? Provavelmente são tantas coisas que estão acontecendo nessa sua vida que já está no tempo do relógio marcado, que está mexendo com o seu tempo subjetivo. E esse teu tempo subjetivo está te incomodando e você não está interpretando as coisas, você está projetando um significado dizendo: estou com choque de disciplina com a indisciplina, né? Aconselho você olhar não somente os teus tempos, né? Mas observar que você precisa também de descansar. Verifica essas questões dos novos atores que estão surgindo, né? E antes de agir, antes de fazer qualquer coisa, dá uma revisitada nos seus planos, né? Dá uma revisitada nos seus sonhos, porque muitas vezes a gente fica assim, poxa, eu quero ser pai, eu quero ser pai. Pronto, agora você está na hora de você viver, e você já está querendo planejar outra coisa, né? São várias situações que acontecem que mexem muito com essa noção da gente com o tempo do relógio e o tempo subjetivo. Isso, essa Cara, questão essa questão de ser pai mexe muito. E pai, uma vez eu trabalhei com um cara lá da Marinha, ele falou uma coisa que eu nunca esqueço, ele fala, você vai fazer uma faculdade, você vai ganhar um título e ninguém tira, né? Você faz um mestrado, tudo isso são títulos que você ganha e ninguém tira. Mas pai, você tem que defender esse título todo dia, né? E é uma coisa muito interessante essa questão de ser pai, né? É uma transformação onde você tá usando um novo boné, sabe? É o boné do Vinícius, agora é o boné do pai. Eu sou ou Vinícius ou sou pai. Eu sou Vinícius ou sou pai. Às vezes o boné do pai tá ocupando mais tempo. Você fala, pô, não estou conseguindo colocar o boné do Vinícius. Então, pode ser um choque de papéis existenciais, entendeu? sim. Ou outros elementos, né? E é Fica à importante. vontade, você fica à vontade aí querendo me procurar, conversar comigo. Aí eu sou terapeuta, você pode me procurar à vontade. Isso. Uma das coisas que eu vejo muito o Clodoaldo falando assim, você é um Zé Ruela, né? Mas eu acho assim, dentro de cada um de nós existe esse Zé Ruela, não tem jeito. Nós nascemos já com um Zé Ruela dentro da gente. É, E ora esse Zé Ruela se manifesta, ora ele não se manifesta. Se você conhecer esse Zé Ruela, de repente é uma coisa interessante que pode acontecer na sua vida. Porque o Zé Ruela ele tem um pensamento disperso, né? E hoje em dia, a gente tem que não somente se preocupar em crescer, tudo bem, a gente tem que se preocupar em se conhecer, tem que se preocupar ficar bem mais performático e etc. Mas a gente tem que se preocupar também em desaprender, tem que saber lidar com essas coisas. Não somente construir, mas desconstruir também. E quem desconstrói é o Zé Ruela, né? Então, é interessante que o Zé Ruela, por que que nós temos isso? Porque nós temos sonhos, nós temos fantasias, o nosso próprio cérebro não engana a gente, né? Então, toda essa confusão são coisas que o próprio cérebro engendra isso dentro da gente, né? Então, a gente vai construindo coisas, vai criando referências, vai criando certas marcações que muitas vezes a gente precisa se ressignificar, né? Mas tudo isso assim é uma coisa que acontece na gente de forma natural. A gente não tem que ficar negando e batendo nesse Zé Ruela, não. Porque esse Zé Ruela, muitas vezes, ele tem que se soltar um pouquinho para você vislumbrar outras coisas, refrescar a memória, né? E cada um vai ter uma condução para isso, né? Isso daí na filosofia clínica a gente chama de ócio criativo, na filosofia como um todo, né? Eu falo disso com o cuidado que a gente precisa, dessa questão de estar sempre querendo se performar, performar, performar. É muito bom vocês prepararem, olharem o livro lá do Byung-Chul Han, que fala sobre a sociedade do cansaço,
né? Aonde a gente para e fala, poxa, até quando eu vou performar? Porque a sociedade do cansaço, citado pelo Byung-Chul Han, fala sobre o mal que muitos empreendedores estão caindo, que eles estão sendo o algoz deles mesmos. Eles estão, porque nós estamos vivendo num momento em que a gente não é mais a sociedade do controle, porque a sociedade do controle, que foi muito citada pelo Foucault, falava de um cara controlando o outro. Mas agora é uma sociedade do desempenho. Então, é a própria pessoa cobrando de si mesma. Então, nós estamos muito. Se a gente não se vigiar, a gente cria uma autocoação severa, né? E isso pode machucar, isso pode. Você. Eu tenho que empreender, eu tenho que fazer isso, eu tenho que arrumar, eu tenho que ter meta, eu tenho que ganhar, eu tenho que ficar milionário. Calma. Você pode ser um pouco de Zé Ruela. Refresca a sua mente e vamos caminhando, Por isso a né? importância Afinal de de contas, né? A vida é desacelerar, para né? saborear um pouquinho também. Né? Por isso a importância de desacelerar, né? Parar um pouquinho. A gente precisa parar também para continuar, né? Porque se você ficar avançando, só avançando, performando, performando, uma hora o corpo vai cansar, a mente vai cansar e aí vão aparecer os problemas, né? E aí você vai ter que parar, querendo ou não. Então é É melhor você assim, ir aos poucos. Queria completar uma coisa referente ao que o Vinícius estava falando. Eu realmente senti muito próximo referente à situação. Eu já passei essa situação do Vinícius e eu tive algumas conexões referentes aos assuntos que foram citados. E eu acho que uma primeira coisa que eu até falaria seria: ser pai não é perder a essência, é fazer um upgrade, é você colocar mais conhecimento, você conseguir executar mais coisas em menos tempo, é você ter mais observação ao seu redor e tudo que acontece e ainda manter o controle de tudo. Porque para e pensa, tenho que cuidar do meu filho, tenho que cuidar da minha esposa, tenho que trabalhar, tenho que trazer o dinheiro, tenho que pagar a conta, tenho que, enfim. Vamos colocar em uma situação que a pessoa está tendo que fazer muita coisa ao mesmo tempo. Quanto mais pressão, mais ela vai ficando adaptada. O que que vai acontecer nesse caso, né? É aí que eu falo que, explicando isso, ser pai não é perder a essência, é fortalecer isso. E quanto mais você vai passando por isso, mais você vai se adaptando. E até isso que foi falado, por exemplo, na escada, a parte de justificar, eu achei maravilhoso essa observação. Porque é um fato, se a gente parar para pensar, qual que é o maior mal da sociedade para a gente para ir para progredir ou fazer alguma coisa? Nós sabemos que nós estamos errados. Nós estamos errados, a gente está justificando o errado como se fosse normal. O que que acontece no nosso subconsciente? A gente está adestrando o nosso subconsciente para falar, não, tá tudo bem fazer as coisas errado. E naturalmente, isso é um dos maiores breaks com isso. Um outro ponto que foi citado, eu não lembro de específica palavra, mas eu coloco num universo paralelo de uma hipótese, por exemplo, a teoria dos colchões, que eu digo. Quando você vai fazer alguma coisa e você tem um colchão, vamos supor, você vai saltar de um lugar muito alto e você tem um colchão lá embaixo. Qual a sua motivação para você cair de pé? Você não tem. Porque você sabe que no seu subconsciente, bater um medo, você vai deitar seu corpo, você tem um colchão para amortecer. Agora, tira os colchões, tirou essa segurança. Eu quero ver uma pessoa que acabou de se tornar pai, uma mulher que acabou de se tornar mãe, um empreendedor que acabou de empreender. Eu duvido ele não cair de pé. E mesmo se ele cair, se machucar, ele levanta e ele vai de novo e aí ele consegue acertar. Mas o importante disso é tirar esses colchões. O que que seriam esses colchões? São as zonas de conforto quando a gente fala. Às vezes pode ser um familiar, às vezes pode ser algum laço específico familiar, pode ser algum apego referente a algum trabalho, pode ser algum hábito, e sempre vai voltar a mesma coisa da escada, a justificativa. E o que eu poderia dizer até como um final, uma conclusão disso seria quando eu conseguir entender tudo isso que eu acabei de falar na prática, inclusive referente relacionando com o que o Vinícius falou, tem uma coisa que vai mudar no jogo de todas as pessoas. Quando a gente
comece a entender a essência um pouco mais profundo sobre isso na prática, experienciando, errando e até acertar, pode-se dizer que quando a gente entende, a gente começa a ter a postura correta, a mentalidade correta, as ações corretas, os ambientes corretos e naturalmente o jogo de todo mundo muda. Vamos colocar um belo exemplo do que acabou de acontecer aqui. O Clodoaldo, eu acredito que já saiu, né? Já. Já. Enquanto está acontecendo toda a crise, no Brasil, por exemplo, algumas pessoas se justificando em cima do trabalho, em cima disso, em cima daquilo, o cara tá comendo picanha já pela segunda vez no segundo dia. Aí a gente coloca, eu estou colocando uma hipótese, tá, gente? Não é, o assunto não é a picanha. Interpretem, cada um vai ter sua interpretação. Mas se a gente pega nessa essência e a gente começa a entender essa questão comportamental de não justificar, de postura, de mentalidade, a culpa por não ter uma picanha no prato não é da política, não é do trabalho, não é do CLT, não é de ser pai, não é de ser casado, é simplesmente a falta de organização disso e talvez esse colchão que está te segurando. Fiz esses paralelos, essas conexões com a observação de vocês e passo a bola aí para Gisele e o Henrique, se quiser completar alguma coisa. Foi muito bom esse encontro com vocês, foi muito bom estar aqui, participar, estar aqui com o Henrique, trazendo esse conceito aí, performance de propósito, e que acabou indo, né, para outras questões também que fazem parte, né, da nossa vida. Então, assim, deixar um pouquinho só o lado empreendedor, mas olhar também as outras áreas da nossa vida, e como que está isso. E a questão é por quem, para quê? Também olhar isso muito, muito bem. Tá, gente? Muito obrigada, boa noite. Henrique, se você quiser fazer as considerações finais aí, pode fazer para a gente finalizar. Bom, senhoras e senhores, eu quero agradecer o tempo de vocês, obrigado pela atenção. Então, foi uma honra fazer parte dessa noite com vocês. Espero que tenha sido útil de alguma forma o nosso conteúdo. Para caso tenham vontade, estou sempre à disposição no privado, fiquem à vontade para me chamar e a gente pode gerir qualquer coisa juntos aí, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a noite de vocês. Uma boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau, tchau.